Senhor, meus irmãos. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Gostaria de convidar os queridos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Crônicas 34. Gostaria de dar continuidade naquilo que nós temos ouvido, né? Nós temos ouvido mensagens de restauração e avivamento espiritual. Eu especificamente, eu acredito que minha mensagem, ela dá continuidade daquilo que foi pregado ontem pelo pastor Marcos. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem onde nós percebemos o quanto Deus se importa conosco e vai ao nosso encontro para incendiar os nossos corações, para adorá-lo. E a mensagem de hoje, o tema é: como cooperar com Deus no processo da restauração. Se nós aprendemos ontem que Deus ele vem ao nosso encontro para nos incendiar, então eu creio que Deus também espera da nossa parte uma iniciativa, uma ação, uma atitude para a obra de restauração e avivamento que Ele vai operar em nós, que Ele vai operar na sua igreja. Então essa mensagem, ela vai de encontro, ou é uma ferramenta para nos auxiliar nesse processo de restauração. Então olhe para aquilo que será pregado hoje dessa forma: Deus vai falar comigo hoje, me dando as ferramentas para Ele me utilizar, para cooperar com Ele na restauração, às vezes da minha família, na minha restauração individual, na minha restauração como igreja. Utilize essa mensagem dessa forma, como uma ferramenta valiosa que você vai usar nos dias da sua vida. 2 Crônicas 34 diz assim, no versículo 1: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antecessor Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos santuários locais, dos postes de Aserá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu ao pó os postes de Aserá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés e de Efraim e de Simeão, até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes de Aserá, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó e despedaçou todos os altares de incenso, espalhando por Israel. Depois voltou para Jerusalém. Quando Josias ele é nomeado como rei sobre Judá, ele vai encontrar uma Judá que vivia um grande problema espiritual, que vivia uma decadência de vida com Deus, um povo que tinha quebrado a aliança com o Senhor, um povo que tinha se distanciado de Deus, um povo que desprezava a palavra do Senhor a ponto de esquecê-la, um povo que vivia longe, um povo que precisava de restauração. E ele herda isso de ninguém mais, ninguém menos que o seu pai Amon, um rei perverso, um rei que se distanciou do Senhor, um rei que conduziu toda Judá à idolatria, um rei que, por ser tão ruim, eu acredito que Deus não deixou nem passar dos 2 anos, porque foi o período que ele reinou até ser assassinado. Esse é o contexto da destruição espiritual que Judá vivia naqueles dias, um grande desprezo com a glória e com a palavra de Deus. Mas para introduzir essa mensagem, eu gostaria de falar de algo mais alegre, de algo que nos traz mais alegria, algo que aconteceu recentemente que eu creio que todos vocês vão ficar animados quando eu começar a falar: seleção brasileira. Eita, coisa boa que nos dá alegria, né? Não falha uma em dar tristeza e nos fazer sentir decepção. Não falha uma. Depois de 2002 só foi ladeira abaixo. Eu não sei como é que foi para vocês, mas
para mim eu não estava muito esperançoso com essa Copa não. A seleção não estava trazendo muito ânimo para mim, então eu falei assim, eu vou viver das glórias do passado. Eu comecei a assistir tudo que tinha. Eu assisti o filme do Pelé, estava igual Chaves, eu prefiro assistir o filme do Pelé. Assisti o filme do Pelé, assisti a Copa de 70, fui assistindo tudo que tinha, porque eu falei, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Só que quando eu comecei a assistir, eu comecei a identificar algo interessante. Não era só questão de técnica que diferenciava essas seleções vitoriosas para essas que têm fracassado. Era algo muito mais profundo, tinha a ver com coração, tinha a ver com garra, tinha a ver com assumir responsabilidade, tinha a ver com levantar a cabeça depois de derrota. Esses caras, eles não ganharam fácil não. Para vocês terem uma noção, eu nem sabia disso, em 70, antes do Tetra, você sabia o que chamava o Pelé de morto? As manchetes, quando o Brasil perdeu em 66, eram assim, Pelé morreu. Cara, ele era bicampeão. E os jornais falavam, Pelé já era, não joga mais bola, na seleção rende mais nada. Teve até um jornalista muito ousado que ele chegou no Pelé assim e falou assim, Pelé, você está vivo ou você está morto? E eu pensei, ele está falando com o Pelé, que bicho doido é esse? E o Pelé respondeu com futebol. Ele levantou a cabeça, olhou para as críticas, ele participou da reformulação, porque não tinha mais Mané Garrincha para jogar com ele, era um novo time, e ele participou daquilo tudo, ele assumiu a responsabilidade diante das críticas, ele teve postura de reformulação, ele quis encarar o desafio. E aí a gente olha para a reformulação depois de 2010, né? Não tem mais Romário, Ronaldo Cascão já era, Ronaldinho Gaúcho com aquele dentão foi-se embora, Roberto Carlos, ixi, acabou. Tem alguns irmãos que estão até chorando. O Igor pode correr lá, Douglas, acabou de sair correndo chorando lá para o banheiro. Não tinha mais ninguém. Reformulação. E esses caras, eles eram raçudos. Vocês lembram quanto que foi o placar da final contra a França em 98? Só 3-0. E foi esses mesmos caras que ganharam em 2002. Basicamente a mesma equipe. Só que depois da reformulação, ano de 2014, Copa no Brasil, agora vai, é Neymar, tem o Neymar que é bom, tem quem mais? Tem o Neymar. Quem mais que é bom de bola? O Fred, que é o Cone. Quem lembra? Chamava o Fred de Cone, o centroavante fica parado assim, ó. Tinha ninguém. Só que o problema não era técnica, era postura. Eu não sei se vocês lembram, mas eu assisti também o documentário 2002 até 2026, e aí eu comecei a enxergar algumas coisas muito tristes na postura desses homens. Tem um jogo que é Chile e Brasil, empata, o nosso capitão Thiago Silva, o homem que era para estar acelerado, para estar engajado, ele era para estar assim, vamos que nós vamos ganhar aqui, é 5 títulos, vamos, vai começar os pênaltis, ele está lá assim, sentadinho assim, não vai dar, chorando, abatido. Vê se isso é postura de um capitão. Aí a gente passou, ele falou, eu cobro o último, graças a Deus o Júlio César pegou 3, ele nem precisou cobrar, porque estava abatido, já estava derrotado antes da cobrança. Aí veio o que depois? 7-1. Aí 2018, 2022, nós só vimos o que? Choro e lamento, mas no meio dessa jornada aí pelas Copas, teve um capitão, que esse é capitão, eu não sei se vocês conhecem o Zaire, tinha um jogador lá da República, que hoje é a República Democrática do Congo, na época eles viviam num país onde tinha um ditador, e aí eles conseguiram passar na Copa, e entraram lá, só que eles estavam com raiva desse ditador. Primeiro jogo eles não jogaram bola, eles tomaram 9-0, aí o ditador falou, o quê? Se vocês tomar mais que 3 gols, vocês vão morrer, e eu vou matar a família de vocês. Meus irmãos, adivinha quem que eles pegaram no ano de 74? Só o Brasil, depois dessa ameaça. O Brasil com o Rivelino, todo aquele time, só não tinha o Pelé, mas o time era zica, embaçadão. E aí, começa o jogo, o Brasil já 2-0, e esses caras, nós vai morrer.
tem uma cobrança de falta, tá o Rivelino aqui parado aqui, ele coloca a bola aqui, e tá lá o zagueiro na barreira. Ele era o capitão, o juiz nem apitou, ele saiu correndo e pum, chutou a bola. Eles acabaram com o jogo. É isso que a gente espera de um capitão, não um Davi Luiz que fica, eu só queria trazer alegria para o meu país. Acabaram de perder. A gente está esperando uma palavra forte, uma mudança, um desejo de mudança, de alteração. Ô do Casimiro, eu não consigo falar. Não, às vezes a gente não consegue mudar a nossa situação, porque a gente tem essa mesma postura. Em vez da gente assumir a responsabilidade, dar a cara a tapa, se levantar e mudar, a gente vai e fica assim, lambendo as feridas, falando aquilo que as pessoas acham que tem que ser falado. Não, agora nós perdemos, temos que mostrar o nosso lado mais emocional. Tem hora que tem que ser homem ou mulher, mas tem que assumir uma atitude. Para não ficar falando só dos jogadores, eu quero dar um exemplo próprio de algo que eu vivi em 2015. Em 2015 eu ainda não era líder de jovens, mas a gente foi para um passeio e eu fiquei responsável por 2 adolescentes. Um deles era especial, e os pais dele falaram assim, vai com você, o Wellington, está na sua responsabilidade, você eu conheço há anos, você é meu vizinho, está nas suas mãos. A gente foi para o passeio, brincou tudo, e aí esse menino ele chegou e se afastou da gente e foi dormir. A gente ia descer em Rio Grande, do nada a gente falou que o Léo mudou a direção, vamos todo mundo de Fiorino com o Léo, vamos descer em Ribeirão. Adivinha quem ficou dormindo no trem? Daqui a pouco desceu todo mundo, só pi, 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 pi. Aí eu falei, cadê seu irmão? Ficou. Aí começou aquele desespero. A gente entrou dentro da Fiorino do Léo, corre Léo, corre Léo. Vai um ligando para a estação de Ribeirão, outro ligando para Rio Grande, outro ligando na CPTM, vai para Rio Grande, chega lá, tá lá? Tá não. Volta a gente para Ribeirão, aquele desespero, aquela coisa toda. Meu telefone, toca, adivinha quem é? O pai. Eu lembro como se fosse hoje essa conversa. Ele me ligou e falou assim, tá tudo bem aí? Meus filhos estão bem? Você falou para mim que ia chegar daqui uns 15 minutinhos e não chegou ninguém? Eu lembro que eu olhei para ele, eu pensei, e agora, o que eu respondo, né? E ele falou, Wellington? E eu não falei nada. O que eu falo agora? Eu lembro que eu só falei assim, é o seguinte, eu perdi seu filho, ele ficou no trem, eu não sei onde ele está, já fui para Rio Grande, estou indo aqui para Ribeirão, eu não perdi seu filho. Aí ele falou assim, eu te liguei só para saber o que você ia me responder, se você ia mentir ou não. Um amigo meu encontrou ele chorando na estação, pegou ele e trouxe até aqui em casa. Quando você trouxer o João, a gente conversa, que era o outro filho. Aí chegou, né? Rapidamente a gente pegou, deixou o João. Eu falei, antes de conversar com ele, eu vou em casa. Fui em casa, a Cíntia estava em casa, eu cheguei, nem falei nada, só me joguei de joelho na cama, comecei a chorar, e eu lembro que eu fiz a seguinte oração: Senhor, nunca permita que eu seja um líder na sua casa, porque hoje eu perdi uma pessoa. Obrigado por não permitir que algo pior acontecesse. Derrotado? Alguém que quer restauração? Derrotado. Só que aí eu levantei, lavei o rosto, vou lá encarar os pais. Estava igual o Tasmania girando na casa deles lá, bravo demais. Eu cheguei lá, eles falaram, como é que pode? Se fosse o João sabia vir embora, mas ele não consegue. E falaram. Só que diante deles eu não chorei. Diante deles eu não fiquei pedindo desculpa. Diante deles eu não fiquei assim, tem dó de mim, eu só queria dar um passeio legal para eles. Ali não caiu uma lágrima. Ali eu tive postura de quem quer mudar. Eu falei para eles assim, é o seguinte, eu estou totalmente errado, mas não deixa a minha ação errada, a minha falta de domínio próprio da situação, o meu descuidado atrapalhar a vida dos seus filhos na igreja. A culpa não é da igreja, a culpa é minha. Eu falhei com vocês, mas é o seguinte, ali Deus mudou alguma coisa em mim. Fez, se você deixar, se vocês escolherem confiar em mim hoje e deixar eles andarem com a gente, ir para a igreja, eu nunca mais perco ninguém.
Nunca mais. Sei como eles deixaram. Sei como depois disso o pastor Ailton me colocou como líder de adolescentes. Mas eu sei que ali tinha uma postura de transformação gerada na minha vida. Eu falei, eu nunca mais passo por isso. Depois nós começamos a sair, eram uns 15 olhando. Tinha 10, 15 tinha que olhar. 15 pessoas olhando, mas mudou. Postura diante de algo que precisa ser alterado. Esses exemplos são para mostrar para nós que nós podemos fazer sim alguma coisa quando tem uma queda, quando tem uma situação difícil. Nós podemos sim ter uma atitude para ter ou colaborar com Deus para que a restauração aconteça na nossa vida. O que não pode acontecer é covardia. O que não pode acontecer é ficar estagnado, lambendo as feridas. O fracasso, ele não revela só apenas o nosso erro, ele revela quem nós somos depois dele. Se nós ficamos caídos, nós somos fracos e não desfrutamos da graça e do favor de Deus. Mas quando nós escolhemos nos posicionar, nós escolhemos cooperar com Deus, então Deus nos restaura. E talvez seja aqui o grande problema dos dias atuais. As pessoas, elas têm dificuldade de assumir responsabilidade, elas têm dificuldade de admitir quando elas erram, elas têm dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus erros. Afinal, ninguém gosta mesmo de errar, eu não gosto, mas quando eu erro, eu tenho que ter maturidade espiritual, eu tenho que ser homem diante da situação e assumir a responsabilidade. E aqui, talvez seja o grande problema que gera crentes não restaurados por Deus. Pessoas que não conseguem reconhecer erro, não são restauradas. Pessoas que ficam estagnadas diante da queda, não são restauradas. E Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto tem uma condição, nós precisamos cooperar com essa restauração, não dá para ficar estagnado. Portanto, nós precisamos adquirir uma postura madura, de quem nós somos, entender que nós somos limitados sim, que às vezes nós vamos falhar, e estar pronto para assumir a responsabilidade quando isso acontecer. E nós precisamos adotar então uma postura determinada no processo de restauração, que Deus opera em nossas vidas, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos. É assim que tem que ser um crente de Deus, determinado. E nesse sermão, eu irei falar com vocês sobre como cooperar com Deus no processo de restauração. Nós cooperamos com Deus no processo de restauração, quando destruímos a idolatria do nosso coração. Nós só conseguimos cooperar com Deus nesse processo de restauração quando nós conseguimos enxergar em nós pecaminosidade, quando nós conseguimos enxergar os nossos erros, os nossos problemas, e muitas vezes os ídolos que estão em nosso coração, que estão nos distanciando de Deus, que está fazendo a gente ter mais problema e mais problema. Olha só o versículo 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Acerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. E eu só partilhar do versículo 4. Sob as suas ordens foram destruídos os altares. Então aqui nós estamos vendo um rei muito novo, apenas 20 anos de idade. Um jovem. Renan, você tem quantos anos? 22. Um rapaz mais novo que o Renan, conduzindo um reino, a restauração espiritual, cooperando com Deus, para que Deus pudesse restaurar o seu povo, que estava totalmente afundado no pecado, totalmente escravo dos ídolos. Um jovem que herda do seu pai, não um reino próspero, não um reino espiritual, mas um reino em trevas. Um jovem. E às vezes a gente
o que é velho, maduro na fé, a gente já se entrega fácil, não vai dar, a gente não consegue. A verdade é que a gente está com aquela postura de fracasso, quando a gente tinha que levantar a cabeça e assumir responsabilidade, cooperar com Deus no processo. Um jovem, que o texto que nós lemos diz que ele começou a aprender de Deus, através de Davi, sem a Bíblia. Só 2 anos de aprendizado foi suficiente para ele se tornar um cristão maduro, para ele conseguir enxergar a idolatria do povo, para ele conseguir olhar para os próprios erros e buscar a Deus para ter alteração. Um jovem que se rendeu ao Senhor. E aí talvez você está olhando para mim e pensando: eu tô bem, eu não tenho nenhum poste na minha casa, as santinhas eu já quebrei tudo, está tudo em paz, eu estou bem, Wellington, eu já não sou mais como o povo de Israel não, eu não estou igual a Judá, não tem nenhum ídolo. Bom, se você pensa assim, eu gostaria de dizer que você está equivocado. A Bíblia nos mostra que a idolatria vai muito além de você apenas possuir um ídolo, uma cruzinha, um chaveirinho, uma santinha, vai muito além disso. Ela nos ensina que a idolatria ela começa quando algo ou alguém ele ocupa o lugar de Deus em nosso coração, o lugar que pertence somente a Deus. Quando ele é ocupado por alguma coisa, isso é idolatria. Um ídolo é qualquer substituto para Deus, é aquilo que você deposita a sua segurança, é aquilo que você deposita a sua esperança, é aquilo que você confia para solucionar os seus problemas. É para onde você corre quando você sente medo, quando você está com ansiedade, é para lá que você vai. É aquilo que, se for tirado de você, você para, tudo para de funcionar. Isso é um ídolo. E o ídolo ele pode ser qualquer coisa, pode ser o dinheiro, pode ser o seu esposo, a sua esposa, pode ser várias coisas. Um ídolo ele pode ser transformado. Você pode pegar algo que é bom e transformar num ídolo. Você pode ter pecado com um ídolo. E eu vou confessar um aqui, ó. A gente teve o seminário da Jubrac, e aí algumas pessoas cooperaram comigo no meu pecado. Eu vou confessar aqui e vou expor vocês também. Estou brincando, né? Não é tão grave assim não. Estava lá eu, a Letícia, a Duda, eu acho que a Gi. E aí, vocês já sabem que eu estou bem gordinho, né? E isso se chama gula, tá? É pecado. Pecado. Gula é pecado. A gente não fala muito desse pecado, mas é pecado, tá? Ficar comendo demais é pecado. E aí estava meio frio. E aí quando está frio a gente faz o quê? Come mais. E aí eles fazem estrogonofe tão bom. É bom demais. E aí eu lembro que eu já tinha comido 2 vezes. Já estava bom. Só que gordinho nunca está cheio no segundo prato. Aí eu virei para a Duda assim e falei: ô Duda, será que é gula? Eu comi o terceiro? Aí a Letícia respondeu de maneira teológica: você está cheio? Falei: cabe mais um prato. Ali era só eu, querendo satisfazer minhas vontades. Era só eu, esquecendo as recomendações do Senhor e satisfazendo. Idolatria. Satisfação acima da vontade de Deus. Idolatria. Agora, o que eu fiz depois disso? Jejum. Senhor, me purifica. Atitude. A gente tem que fazer algumas ações, e às vezes elas têm que ser drásticas. E a pergunta para nós hoje é: quem governa o nosso coração? Deus ou um ídolo? E aqui o texto ele nos mostra que quando nós identificamos um ídolo, nós precisamos ter uma atitude imediata. Josias ele destrui completamente os ídolos. E aí tem um exemplo muito prático disso. A minha avó ela tem uma fé muito simples. Ela não tem teologia, não tem nada. Mas se tem algo que toca o coração dela, é quando ela é confrontada através da palavra. E teve um dia que ela estava morando numa casa e tinha uma mecânica na frente. O mecânico queria ganhar dinheiro, então ele ficava até 10, 11, com aqueles negócios, bim, bim. E minha avó ficava doida. E aí teve um dia que ela foi lá e brigou com ele: olha, faz isso, não pode. Só que os vizinhos aproveitou a brecha da minha avó
todo mundo começou a ligar para a polícia. Adivinha quem que ele achou que tinha ligado para a polícia? A minha avó. E aí eu fui lá para a casa dela, e aí minha avó me contou a história. E aí eu usei o texto que eu mais gosto para esse tipo de situação, Gálatas 6. Gálatas 6. Viu? Tem um problema com alguém? Vá até ela. E aí minha avó começou a me contar, e eu falei, o que você quer que eu faça, vó? Quer que eu vou lá bater nele? Ela, não, estou só te contando porque eu não sei o que fazer. Eu abri o texto e li e falei, vó, a Bíblia te ensina a fazer isso em mansidão. Quer que eu vou com a senhora? Ela, não, eu vou sozinha. Ela foi constrangida pela ação dela, e ela foi até lá. E às vezes a gente tem ídolos no coração, a gente identifica, mas quando nós somos exortados através da palavra, a gente não dá valor. Sabe aquilo que o pastor fala de temperar a palavra com a fé? Eu costumo fazer assim, quando algo está sendo ministrado, eu costumo me perguntar. Ontem mesmo, quando o texto foi lido, o coração deles não se esquentava durante o caminho. Eu comecei a perguntar, Deus, eu tenho caminhado com você de uma maneira onde meu coração continua quente? E ele pregando, eu falei, Deus, eu estou acomodado na minha vida espiritual? Será que eu estou igual a esses irmãos, caminhando sem ver que o Senhor está comigo? E aí ele falou assim, Deus vai ao seu encontro, Deus vai até você. E eu olho, ouvindo aquilo, eu falei, Deus, eu estou aqui. Eu falei, eu já sei que ele vai ter um momento de oração poderoso no final. Eu falei, Deus, vem ao meu encontro. A gente precisa ouvir a pregação da palavra e se envolver com ela. Mas às vezes a gente escuta de maneira pacífica, passivo. Deus está operando, Deus está falando, e a gente está assim, sabe? Fazendo um pouco caso. Às vezes um pouco caso não é a expressão correta, mas sabe, não dando a devida atenção para a exortação, ou às vezes para a palavra de encorajamento. Meus irmãos, eu não sei o que vocês sentiram quando o pastor estava lendo aqui, e nós tínhamos que falar, e o seu amor leal dura para sempre. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu nem mereço tanto, mas eu sei que eu estou guardado em Ti por conta desse amor leal. E hoje Deus está falando para nós, tem idolatria, e você precisa cooperar com isso, porque foi você que colocou. Eu vou te ajudar a tirar, mas você vai participar desse processo. Mas a gente não pode ficar pacífico. Talvez agora nós temos que estar pensando, fazendo uma avaliação das nossas vidas e perguntando, Espírito Santo, o que tem ocupado o seu lugar na minha vida? O que eu preciso fazer para retirar aquilo que está me dominando? Josias, ele nos dá uma direção. Nós cooperamos com a restauração quando nós temos uma ação ativa na retirada dos ídolos da nossa vida. Deus restaura quando nós cooperamos com a restauração. Nós cooperamos com Deus no processo de restauração quando passamos a temer e tremer diante da sua lei. O versículo 19 diz assim: assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao Ilquias, a Icaim, filho de San, de Abdon, filho de Mica, também chamado de Aquibor, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar real Assias: vão consultar o Senhor por mim e pelos remanescentes de Israel e de Judá, acerca do que está escrito no livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, e nem agiram de acordo com o que está escrito neste livro. E a pergunta para nós é: qual foi a última vez que nós trememos diante da pregação da palavra? Qual foi a última vez que nós sentimos temor de Deus diante da exposição da palavra? Qual foi a última vez que nós nos relacionamos com as Escrituras quando ela estava sendo lida? Qual foi a última vez que nós perguntamos: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Nós vemos a reação de Josias. Josias, ele rasga as vestes. Josias, ele rasga tudo. E ele faz isso
de maneira intencional, não é só um ato simples, mas esse ato aqui de rasgar as vestes, era reconhecimento de pecado, sem tentativa de justificativa. Ele não está procurando culpado, ele está falando: eu sou pecador, o povo que eu governo é pecador, Deus, nós estamos em pecado. Não foi uma pregação, foi a leitura. Foi só a leitura, já foi suficiente para ele se envolver com a dinâmica de Deus, com a voz do Senhor que estava sendo manifestada através da leitura. Através da leitura da palavra. Ele também mostra temor do juízo que viria, porque ele entendeu que Deus estava chamando eles para uma restauração, que a vida que eles tinham estava em problema, eles precisavam mudar, e se não mudasse, vinha juízo. Ele também demonstra com esse ato de rasgar as vestes, arrependimento pela sua má conduta, e aí, depois ele tem uma disposição para a mudança. Busque o Senhor, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Busca o Senhor em meu nome, em nome do meu povo, porque eu quero entender o que Deus tem. Eu quero aprender de Deus, eu quero entender o que Deus está falando comigo, porque eu já sei que eu estou em pecado, mas o mesmo Deus que traz juízo é o Deus que perdoa, é o Deus que reergue aqueles que estão caídos. Então ele vai. E a pergunta para nós nessa manhã, eu estou cheio de perguntas hoje. Como o nosso coração reage quando a palavra de Deus é lida? Eu não estou falando nem pregada, eu estou falando lida. Quando eu escrevi essa mensagem, eu lembrava que o pastor Ailton tinha nos desafiado a ler as escrituras. Eu falei: meu Deus, Deus quer falar demais com a gente. A gente está esperando Deus falar só de púlpito, e Deus está falando assim: ó, lê as escrituras, lê a palavra que eu quero falar com vocês. Mas a verdade é que a gente lê por ler. A Bíblia não é um livro de leitura só para você passar de forma corrida, é um livro para você meditar, é um livro para você ter um encontro com Deus, é um livro para você aprender a vontade do Senhor, é um livro para você ter direção, é um livro para você ter exortação, é um livro de comunicação, onde Deus fala e você escuta. Mas você precisa se relacionar com aquilo que você lê, você precisa dar ouvidos, você precisa fazer seu coração realmente ficar incendiado. Você precisa se questionar, perguntar, orar, jejuar. Você precisa buscar entender o que Deus está falando com você. Você precisa ter essa conduta de alguém que não só lê de maneira passiva, que está lendo aqui e está falando assim: daqui a pouco veio o almoço, tem que lavar o banheiro, está dando a hora de ir embora, eu vou chegar atrasado. Sabe aqueles pensamentos que vêm quando você está lendo? Não é assim. Eu gosto muito de uma orientação que o pastor deu. Ele falou que ele tinha que ler muitas coisas, ele lia em voz alta, em pé, pela casa. Imagina o pastor, né? Em voz alta, proclamando, mas a mente dele estava focada nas escrituras. Mas às vezes a gente lê totalmente dividido com tudo e com todos. Não pode ser assim. Nós vivemos em uma época que muito se fala, e com razão, sobre o amor, sobre a graça e a misericórdia de Deus. Só que parece que essas verdades do Senhor, que devem ser anunciadas, elas têm sido usadas pelos próprios crentes como ferramenta de argumento para justificar pecado, para não ser mais confrontado. Deus, ele perdoa, Deus, ele tem as suas formas de agir comigo, então se eu pecar, eu posso contar com esse amor? Claro que sim, só que tem uma condição: você se arrepende, você dá ouvidos para a voz de Deus, tem uma condição para a restauração, e você consegue cooperar com Deus quando você age de maneira ativa, quando você teme ao Senhor, quando você olha para a santidade dele e faz como Isaías: ai de mim, Deus, ai de mim, tu és santo, eu sou pecador, perdoa os meus pecados. Aquele arrependimento produzido pelas escrituras, aquele arrependimento real, onde você olha: meu Deus, eu estou totalmente perdido, mas eu conto com a tua graça, eu conto com o favor de Cristo, e eu sei, Senhor, que o Senhor é misericordioso, e como eu estou arrependido, o Senhor me perdoa. Sabe o que o pastor falou aqui também, que eu achei muito interessante? Dá nome para os seus pecados, dá nome.
mas a gente não dá nome porque é mais fácil no atacadão. Ah, Deus, perdoa aí. E assim a gente segue, e a gente vai, e passa a se acostumar a viver em pecado, diante de um Deus santo. Cadê o temor? Cadê a reverência? Minha avó conta uma história, teve um dia que ela pecou, minha avó tem muita história, e aí ela foi para o culto, e aí o pastor pregou sobre pecado, e foi orar. Minha avó falou que se escondeu embaixo da mesa, embaixo das cadeiras, e ficou ali orando embaixo da cadeira, de temor, porque entendeu a sua situação. Cadê a reverência diante do Altíssimo? É muito bom quando nós cantamos que Deus é glorioso, que Deus é por nós, que Deus é forte, tudo isso é verdade, mas nós esquecemos que quando nós andamos com esse santíssimo Deus, nós precisamos caminhar em santidade também, mas sem temor, sem tremor, sem se relacionar com as Escrituras. Isso não é produzido do nada. Você não vai viver em temor diante de Deus do nada. Precisa se relacionar com a voz de Deus que vem das Escrituras. E por último, nós cooperamos com Deus no processo de restauração quando nos comprometemos a seguir integralmente a lei de Deus. E o pastor falou que integralmente é tudo, sem ponta solta, completo. Olha o versículo 31. Ele tomou o seu lugar na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, cumprindo a palavra da aliança escrita naquele livro. Depois fez que todo o povo em Jerusalém, em Benjamim, se comprometesse com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todos os territórios dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aqui nesse ponto, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Então a primeira parte é a nossa. Uma parte ela tem a ver com a nossa responsabilidade de seguir a palavra de Deus, e a outra é a responsabilidade de Deus no processo. Então nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Como nós lemos, o povo se comprometeu a seguir as Escrituras através de uma aliança com Deus. Nós também devemos ter o mesmo foco, o mesmo compromisso, o mesmo zelo, a mesma vontade de sermos agradáveis a Deus e obedientes a Deus. É claro que aqui nessa trajetória de santificação, nós iremos falhar algumas vezes. Algumas vezes eu e você vamos pecar, algumas vezes nós iremos cair, mas aqui não tem a ver com conseguir ser impecável, não tem a ver com não falhar. Aqui tem a ver em ter disposição para obedecer, e quando tropeçar, se levantar e voltar a obedecer, se arrepender e continuar assim diariamente. Tem a ver com uma postura que você adota para caminhar com Deus. Você tropeça, mas você pede perdão e continua. Você tropeça de novo, perdão e continua. Se arrepende, perdão e continua, e continua, e continua caminhando com Deus. Você decide fazer isso, você se esforça para fazer isso, você olha no seu individual, na sua vida particular, porque nós sabemos quando estamos em pecado, nós sabemos quando estamos pecando, quando as nossas ações não vão de acordo com a palavra, nós sabemos. Você acha que eu não perguntei para ela sabendo que eu estava sendo guloso? Claro que sabia, eu estava querendo uma desculpa. Pobre pecador que sou, guloso, pecador, eu sabia. Então o que eu preciso fazer? Controlar. Eu preciso olhar isso também. Achei muito bom, pastor, que o senhor falou. Nós precisamos olhar
para nós e para aquilo que substitui quando se trata de jejum, e fala assim: eu vou renunciar a isso, porque Deus é maior em minha vida, porque Deus é melhor em minha vida. Eu vou renunciar a isso, Senhor, porque eu estou dizendo para Ti através desse jejum, que o Senhor é mais importante. Isso é maravilhoso. Todas as ações da nossa vida têm que ser assim. Deus, eu estou renunciando a essa vida de pecado, porque o Senhor é melhor. Talvez se eu mentisse nessa situação, eu teria livramento, mas eu não vou mentir, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou tomar uma bronca, eu vou arcar com as consequências, mas Senhor, mesmo assim, o Senhor é melhor. Eu prefiro assumir as consequências e ficar contigo, do que mentir e ser poupado, mas perder o Senhor. Eu vou continuar. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, e quando nós fazemos assim, nós cooperamos com Deus na restauração. O processo de restauração se torna mais prático, mais rápido, porque nós estamos trabalhando com Deus, porque nós estamos entendendo as nossas áreas de pecado, estamos nos compromissando com Deus, a mudar as atitudes, a seguir a sua vontade. Esse é o nosso papel, e essa aqui é a primeira parte. A verdade é que a parte de Deus foi concluída já. A cruz de Cristo é a garantia. A cruz de Cristo é o grande papel. A cruz de Cristo é o que nos dá segurança. A cruz de Cristo é o que nos redime, é o que nos conecta com Deus. Essa parte de Deus já foi concluída. É isso que nos dá confiança para acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu através da sua palavra vai se cumprir. Tanto as partes boas, tanto a prosperidade, tanto as profecias, quanto os julgamentos, quanto as exortações. A cruz de Cristo, o caminho é a cruz de Cristo para quem está caído. Quem precisa restaurado precisa ir para a cruz de Cristo. Então nós temos segurança e confiança para ler alguns textos aqui e eu encerrar essa mensagem. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Deus é imutável, e porque Deus realizou a obra através de Jesus, nós podemos confessar e ter a certeza que seremos perdoados e redimidos dos nossos pecados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você pode confessar diante de Deus e ter a certeza que sobre a sua cabeça vai graça e misericórdia do Senhor. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Quem confessa é perdoado, quem confessa tem alívio de Deus. Deus tem alívio para o seu povo, e quando nós confessamos, nós cooperamos com a restauração. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Em Jesus, através do seu sangue, nós somos perdoados. Nós temos essa convicção. João 5:24 diz: em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Quem crer em Jesus não é condenado, mas passou da morte para a vida. Nós temos confiança, meu irmão. Nós podemos descansar, nós podemos sim assumir compromisso, porque Deus não vai nos largar nossas mãos, porque Deus não vai nos deixar só. Não tenha medo de confessar Jesus, coopere com Deus na obra de restauração da sua vida, da sua casa. Deus, Ele traz essa mensagem para nós, para que nós venhamos ser ousados na fé, tanto para confessar, tanto para mudar de atitude. Conclusão: não temos motivos para adotar uma postura de derrota quando precisamos de restauração. Você não tem motivos para ficar lambendo as suas feridas, para jogar a toalha, para desistir. Não precisamos ficar também
igual os jogadores da seleção brasileira, chorando a cada derrota. Não, o choro deles aqui não é de arrependimento, é um choro por chorar, um choro simplesmente emocional, que não traz mudança nenhuma. Mas nós não precisamos ser assim. Aprendemos que podemos cooperar com Deus na restauração espiritual das nossas vidas. Aprendemos que Deus, Ele já veio ao nosso encontro, e nós precisamos colaborar com Ele, para sermos restaurados da nossa maneira errada de viver. Nós precisamos nos comprometer com a voz do Senhor, e seguir a direção da sua palavra, destroçando todos os ídolos, quebrando os altares que foram levantados em nosso coração, e mantendo a chama da palavra acesa em nossos corações, a ponto que Deus venha a ser a coisa mais importante da nossa vida, a ponto de nós renunciarmos tudo para satisfazer e agradar a esse Deus que morreu em nosso favor. E quando nós agimos com esse temor, demonstrando esse arrependimento, demonstrando o desejo de sair dessa má conduta, Deus nos restaura. Deus nos restaura. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quem tem um coração quebrantado, quem ouviu a mensagem, Deus falou contigo, e você está se dispusendo a colaborar com Deus. Quem ouviu a mensagem e Deus falou contigo, e você está querendo se comprometer com Deus, se comprometer com a palavra, saiba que se o seu coração está assim, o Deus que já veio ao seu encontro vai te restaurar. Se você crê assim, aplauda ao Senhor.